Viva meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as regras de obtenção do número de oxidação. No último vídeo a gente começou a discutir as primeiras regras. Vimos que para substâncias simples o NOx vale zero. Quando eu tenho um íon monoatômico, o NOx é a carga daquele íon. Vimos algumas substâncias que têm NOx fixos, por exemplo, prata mais 1, o zinco, ele é mais 2, o cloro, que é um halogênio, quando está ligado a um outro composto, um outro elemento, é menos 1, qualquer halogênio é menos 1. Vimos o hidrogênio, quando está ligado a metais, ele é mais 1, e quando está ligado a metais, menos 1. E vimos o oxigênio, que é o caso mais importante. Na maior parte dos casos, a gente tem o quê? O oxigênio menos 2. Mas, quando esse oxigênio é um peróxido, ele tem NOx menos 1. E quando ele é um superóxido, ele tem NOx menos meio. Então a gente vai continuar falando sobre essas regrinhas. Vamos lá? Pessoal, quinta regra, quando a gente trabalha com substâncias compostas. O NOx de uma substância composta é a soma de todos os números de oxidações de todos os átomos. E isso vai ser igual à carga daquela substância. Eric, não entendi. Beleza, vamos com calma. Olha só. C2CR2O7. Tem alguma carguinha voando aqui? Tem alguma carga voando? Não, não tem carga voando. Então, como não tem carga voando, eu falo que o NOx dessa substância vale zero. Ou seja, se não tem carga voando, o NOx total da substância vale zero. Mas olha para esse segundo caso aqui. MnO4-. Tem alguma carga voando? Tem. Olha o menos aqui. Esse menos é do meu íon todo, MnO4. Esse menos ele está aqui, ó, pegando todo mundo. Então, eu falo que o NOx desse íon é essa carga, que vale quanto? Menos 1. Beleza? Mais um exemplozinho aqui, ó. P2O4 com uma carga de menos 4. Essa carga, ela tá pegando o íon todo. Então, eu falo que o NOx desse íon vale quanto? Menos 4. Beleza? Pessoal, continuando as regrinhas de substâncias compostas. Agora, eu quero descobrir o NOx de um elemento que tem o número de oxidação variável. Então, se eu não sei o NOx daquela substância, eu consigo descobrir através de um somatório. Eu vou somar o que, Eric? Eu vou somar o seguinte. A soma do número de átomos de um elemento vezes a sua carga tem que ser igual à carga total da substância. E, Eric, não entendi. Calma, vem cá. Aqui, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui. Olha, P2O4 menos 4. Eu quero descobrir o NOx do fósforo, que é esse X aqui, esse X que eu não conheço, tá? O NOx do fósforo. Como é que eu faço para achar o NOx desse fósforo? Seguinte, olha que tranquilo. Primeira coisa, qual a carga desse fósforo? Não sei, X. A gente viu que para achar esse NOx eu tenho que fazer um somatório. De quem? Quantos átomos de fósforo eu tenho? Olha aqui embaixo. 2. Então eu pego e multiplico aqui 2 vezes a carga dele. X mais. Qual outro elemento? Oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 4. Pessoal, qual o NOx do oxigênio?
Na maioria das vezes, menos 2. Então aqui, ó, esse oxigênio vai ser menos 2. Principalmente quando eu tenho 3 componentes. Já vou falar isso para vocês. Calma. Então, olha, NOx dele, menos 2. Tem mais algum elemento? Não. Agora, isso vai ser igual à carga total. Qual é a carga total? Olha, a carga total vai ser isso aqui, ó. Quem é que está voando? É o menos 4. Então, a carga total vai valer menos 4. Beleza, agora é só matemática, pessoal. Olha, 2 vezes x, 2x. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Isso vai ser igual a quanto? Menos 4. Passa tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, como é que fica? 2 igual a quanto? Menos 4. Ó. Negativo, passei para o outro lado. Positivo. Isso. Mais 8. Estou multiplicando, passo para o outro lado. Dividindo. Isso. Então, como é que fica? X vai ser o quê? Mais 4 sobre 2. Ou seja, qual é a carga desse fósforo? O X vai valer quanto? Mais 2. Beleza, galera? Tranquilo? Show? Bem simples, né? Mais um exemplo aqui pra gente. K2CR2O7. Eu quero descobrir o NOx desse cromo aqui. Como é que eu faço? Pessoal, primeira coisa, coloco os NOx conhecidos. Potássio, família 1A. Então, o NOx dele vale mais 1. Oxigênio, família 6A. Mas a gente sabe que o oxigênio tem NOx fixo. Quando eu tenho 3 elementos numa substância, a gente tem o quê? NOx menos 2. Tem alguma carguinha voando aqui? Não, então vale quanto? A carga total vale 0. Então a gente faz o somatório. Como? Olha, quantos potássios eu tenho? 2. Multiplica pela carga do potássio. Mais 1. Mais... quantos cromos eu tenho? 2. Qual é a carga desse cromo? Não sei. X. Mais... quantos oxigênios eu tenho? 7. Qual é a carga de cada um deles? Menos 2. Tudo isso tem que ser igual ao quê? Isso, a carga total, que nesse caso vale 0. Então a gente faz o somatório. 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes x, 2x. 7 vezes menos 2, menos 14. Tudo isso igual a 0. Galera, passa tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então fica o quê? 2x igual. Mais 2 passou para o outro lado, menos 2. Menos 14 para o outro lado, mais 14. Beleza, então fica o quê? 2x igual a quanto? Menos 2 mais 14, mais 12. O que eu faço com esse 2 aqui? Estou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. E agora? X é igual a mais 6. Por que, Eric? 12 sobre 2. Então, x igual a mais 6. Pessoal, eu aconselho vocês a sempre trabalharem com o sinal. Positivo, bota mais. Negativo, bota menos. Porque isso facilita muito a gente. Beleza? Eric, e quando eu tenho uma reação química, como é que eu faço? A gente ainda vai aprender sobre reações, mas eu quero ensinar vocês como é que a gente olha para essas reações, tá? Depois a gente vai ver as partes da reação, o que é cada etapa. Mas vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma reação entre cobre metálico e uma solução de nitrato de prata. Beleza? Então tá aqui a reação pra gente, olha. Cu mais 2 de Ag mais 1, produzindo Cu mais 2 de Ag. Pessoal, seguinte. Toda vez que a gente fala assim, um elemento metálico,
tá? Cobre metálico, prata metálica, sódio metálico. Sempre que a gente fala metálico, a gente está falando que essa substância é uma substância simples. Ou seja, o NOx dela vale 0. Beleza? Então, primeira coisa, coloca os NOx que a gente ainda não tem. O cobre está sozinho, o Cu está livre. Tá? O Cu está livre. Se o Cu está livre, qual é o NOx desse Cu? Rosca, 0. Então aqui, ó, cobre, 0. Prata está livre, tá? O Ag está livre. Então, qual é o NOx da prata? 0. Beleza. Olha que legal que acontece nessa reação. Eu tenho o seguinte, de um lado eu tenho o cobre perdendo 2 elétrons, tá? Então o Cu está dando. O Cu está dando 2 elétrons, está saindo 2 elétrons do cobre. Por que, Eric? Olha, antes a gente olha sempre para uma setinha. Imagina que as setinhas sejam igual numa equação. Então, olha, antes eu tinha o cobre o quê? 0. Depois eu tenho o cobre o quê? Mais 2. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons saíram do cobre. E a prata? O que aconteceu com a prata? A prata era mais 1. Quando você mete elétrons nessa prata, o que está acontecendo? A prata está ganhando elétrons. Então, ela parte de mais 1 e chega a prata 0. Beleza? Então, o que ocorre? O cobre está perdendo elétrons, então ele está sofrendo uma oxidação. Ou seja, você está aumentando o valor do NOx. Está indo de 0 para mais 2. E a prata está sofrendo uma redução. Você está reduzindo o NOx de mais 1 para 0. Beleza? Com isso, a gente pode pensar em 2 significados, em 2 definições super importantes quando trabalhamos com NOx, que é o agente oxidante e o agente redutor. Pessoal, toda vez que eu falo de agente oxidante e agente redutor, eu sempre tenho que pensar no outro, tá? O agente sempre atua no outro, tá? Então é o seguinte, o agente oxidante é o que faz o outro oxidar. O agente redutor é o que faz o outro reduzir. Então, olha aqui, ó, a mesma reação que a gente acabou de ver. Cobre mais íons de prata, produzindo íons de cobre mais prata 0. Aqui, ó, cobre metálico 0, prata metálico, o quê? 0. Olha aqui, a gente já viu a reação. Cobre 0 perdendo elétrons, virando cobre mais 2. E a prata mais 1 ganhando elétrons, virando prata 0. Pessoal, o que está acontecendo aqui nessa primeira reação? Na primeira reação, a gente está tendo o quê? Eu estou tendo uma oxidação, tá? Por quê? Porque eu estou perdendo elétrons. Na segunda está ocorrendo o quê? Uma redução. Vamos pensar o seguinte. Para o cobre oxidar, ele precisa fazer a prata reduzir. Ou seja, ele tira elétrons dele e dá para a prata. Então, ele faz com que a prata reduza. Se ele está fazendo a prata reduzir, eu chamo esse cobre de agente redutor. Por quê? Porque ele está fazendo o outro reduzir. E a prata? A prata sofreu redução. Para ela ganhar elétrons, ela tem que fazer com que o cobre perca. Então, ela precisa fazer o cobre dar elétrons para ela. Então, se você vai arrancar elétrons do Cu, você está fazendo o Cu perder elétrons. Então, o cobre está perdendo elétrons, está sofrendo uma oxidação. Logo, se é a prata que faz o cobre oxidar,
A prata é chamada de quê? A prata é chamada de agente oxidante. Isso. Por quê? Porque a prata está fazendo o outro oxidar. Beleza? Facinho, né? Próxima regrinha. NOx de substâncias orgânicas. Pessoal, toda vez que eu tiver uma substância orgânica que tem carbono, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar, vai somar as cargas que estão ligadas a um determinado carbono. Como assim? Os carbonos que estão ligados entre si, eles não interferem uns nos outros. Eu só vou olhar os grupos diferentes do carbono e vou somar. Então, olha aqui um exemplo. Ó. Quando a gente tem essa substância aqui orgânica, que tem carbonos. Essa substância tem 6 carbonos, enumeradas de 1 a 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o NOx desses carbonos. Esses carbonos têm número de oxidações diferentes. Seguinte, aqui ó, pro carbono 1, quem é que está ligado no carbono 1? O carbono 1 está ligado com oxigênio e com hidrogênio. O oxigênio tem NOx menos 2. O hidrogênio tem NOx mais 1. Eu também estou ligado a um outro carbono que não vai interferir no NOx desse primeiro carbono. Então, como é que a gente calcula o NOx? Para o carbono 1, a gente vai fazer o seguinte. O NOx daquele primeiro carbono, chamei de C, tá? Mais 1, que é o NOx desse hidrogênio, mais menos 2, que é o NOx do oxigênio. Beleza? Como esse carbono não interfere, a gente chamou de zero. Tudo isso vai ser igual a quanto? A carga que está voando. Tem alguma carga voando aqui? Não. Então vale zero. Ou seja, quanto vale o NOx desse carbono? Mais 1. Agora, vamos olhar para o carbono 6. O que ocorre nesse carboninho 6? Ó, o carbono 6 está ligado ao carbono 5, 2 hidrogênios e um OH. A título de curiosidade, OH a gente chama de hidroxila, tá? Então, olha aqui. Para o carbono 6, o que eu vou ter? Esse carbono, sei que eu não sei, mais 1. Quem é esse mais 1? Aqui, ó, esse hidrogênio aqui, ó, mais 1, mais menos 2, que é esse oxigênio, beleza? Mais 1, que é esse hidrogênio, mais 1, que é esse hidrogênio aqui embaixo. Então, eu coloquei todo mundo que está ligado àquele carbono. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Zero, tá? Que é a carga que não tem nenhuma carguinha voando. Logo, fazendo essa continha, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o meu NOx desse carbono vale quanto? Menos 1. Então, olha, eu tenho diferenças de NOx. Um foi mais 1, o outro foi menos 1. Dependendo de quem esteja ligado com carbono, o carbono vai ter NOx diferentes. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente discutiu a segunda parte das regrinhas de número de oxidação. Vimos número de oxidação para substâncias compostas, que é o quê? Que é a carga total daquela molécula, e como achar o NOx de um determinado elemento, que você tem que somar o número de átomos daquele elemento vezes a sua carga com todo mundo daquela molécula e igualar a carga total. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.